Eu intitulei a mensagem de hoje Como Amar Mais a Deus. Vocês estão prontos para aprender isso? Estou animada com o que Deus vai fazer hoje por meio desta palavra. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, tantas pessoas querem saber, eu acho que provavelmente a maioria dos cristãos querem amar mais a Deus. Isso está no coração delas, mas elas não sabem como. Ou elas amam a Deus, de certa forma, mas não sentem que é tão grande quanto deveria ser. Não sentem que o amor delas por Deus está onde deveria estar. Eu acredito que há muitos crentes que se sentem assim, que se sentem presos porque querem amar mais a Deus, mas não sabem como. E eu sei que talvez alguns de vocês talvez já tenham sentido que havia algo errado com você ou que havia algo errado com o coração de vocês. Eu conheço isso muito bem porque esse é o meu testemunho, na verdade. Isso é parte do meu testemunho. Eu sempre amei a Deus, desde que me lembro. Aos 4 anos é a minha primeira memória entregando a minha vida a Jesus. Quando minha mãe me perguntou: Você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu disse sim, e eu literalmente me lembro disso. Eu percebi, tipo, nos últimos anos, que essa é a minha primeira memória. Então, eu sempre me lembro de amar a Deus. Demorou um tempo até eu aprender como ter um relacionamento com Deus. Não foi até o final da minha adolescência, começo dos meus 20 anos até a metade dos meus 20 anos, que eu realmente comecei a aprender como ter um relacionamento com Deus. Mas eu amei a Deus a minha vida inteira e eu sempre soube que eu tinha um amor especial por Deus. Tipo, eu sempre queria falar sobre Deus. Eu sempre queria pensar nele. Parecia que isso era algo raro entre as pessoas ao meu redor. Mas quando eu cheguei à adolescência, começo dos meus 20 anos, e eu estava em círculos diferentes, cristãos diferentes, que falavam apaixonadamente sobre Deus, apaixonadamente sobre o relacionamento com Deus, eu comecei a me sentir muito insegura sobre o meu amor por Deus e o meu relacionamento com Deus. Porque quando eu ouvia outras pessoas falarem sobre o amor delas por Deus e o relacionamento delas com Deus, a intimidade delas, parecia que eu estava perdendo alguma coisa. Parecia que elas tinham algo que eu não tinha. E eu constantemente me sentia pensando: o que há de errado comigo? Ou como eu consigo isso? Como eles conseguiram isso? Eu quero isso. Eu quero isso. E essa fome me levou a começar a buscar a Deus como nunca antes. E diz em Jeremias 29:13: Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E esse é o meu testemunho, essa é a minha história. Que eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a buscá-lo com todo o meu coração, e assim que eu comecei a buscá-lo, eu comecei a encontrá-lo como nunca antes. E quanto mais eu o buscava, mais eu o encontrava. E quando meus olhos começaram a se abrir sobre quão real ele era, quero dizer, quão real ele era aqui nesta terra, não apenas no céu, mas quão real e vivo ele era aqui nesta terra, nas nossas vidas pessoais, e como ele é tão real e vivo, amando todo o seu povo. À medida que eu comecei a ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, à medida que eu comecei a ver Deus se movendo com poder por meio de vasos, à medida que eu comecei a ver e experimentar pessoalmente o ministério profético e Deus falando coisas para mim por meio de um vaso que fez com que meus olhos se abrissem para a proximidade dele e para o amor íntimo dele por mim. À medida que meus olhos se abriram por meio dessas experiências de vivenciar o seu poder, meus olhos se abriram para quem ele realmente era. Meus olhos se abriram para ele como uma pessoa em vez de uma ideia. Tipo o Papai Noel, sabe? Meus olhos começaram a se abrir para o fato de que ele é uma pessoa real. E ele me ama tanto. E ele ama você. Ele ama as pessoas tanto. Meus olhos começaram a se abrir para essa verdade, onde não se tornou apenas algo que você ouve e acredita, mas eu realmente comecei a saber isso com todo o meu coração, experimentando e sabendo isso. E quando eu encontrei o poder de Deus e meus olhos se abriram, quando eu fui batizada no Espírito Santo,
Meus olhos se abriram para o amor e a proximidade de Deus, a majestade dele, esse saber de que os planos deles para mim são bons, esse saber que ele é o Senhor de toda a criação. O que há para temer? O que há para se preocupar? A minha vida está nas mãos dele. Meus olhos se abriram para isso, para essa verdade. E eu me apaixonei por Jesus. Eu já tinha me apaixonado por ele antes. Eu o amava muito. Mas agora eu me apaixonei pela pessoa de Jesus. Sabe? Porque você pode amar pessoas, mas é diferente amar de estar apaixonado, certo? Então foi isso que aconteceu. Eu encontrei Jesus e então eu me apaixonei por ele naturalmente. E eu descobri que isso era o que eu tinha estado sentindo falta todo esse tempo. Não era como se estivesse faltando algo em mim. Bem, eu precisava buscar mais. Era isso que precisava acontecer, mas tudo isso é tudo que eu tenho que fazer da minha parte. Eu só preciso buscar. E então Deus faz o resto. É como bater na porta para que ele abra e você possa vê-lo face a face. E ele pode tocar você. Ele pode abraçar você. Ele pode envolver você. Você pode vê-lo, você pode sentir o toque dele, você pode provar a bondade dele. Ele agora é tangível, ele não está do outro lado da porta onde você não pode ver, cheirar, sentir ou ouvir. Você bate e ele abre a porta e ele faz o resto. Você o vê, você vê o amor incrível dele e ele é irresistível e você se apaixona por ele. É assim que Jesus é maravilhoso. Mas todos vocês têm que passar por essa jornada por conta própria. Todos vocês têm que bater na porta por si mesmo. Eu não posso bater na porta por você. Você tem que decidir: eu quero buscar, eu quero encontrar. Então eu vou buscar. Você tem que tomar a decisão de que você quer Deus mais do que qualquer outra coisa. Você quer buscá-lo em vez de buscar outras coisas. Amém? Então, como amar mais a Deus? Busque-o. Amar mais a Deus não é religião dizendo que isso é esforço, dizendo que isso é uma ação que você precisa tomar, tipo se esforçar, fazer coisas religiosamente e ser forçado sobre isso quando nem está no seu coração. Mas Deus quer que seja real. Você tem que buscá-lo e então será um amor autêntico, porque você vai encontrá-lo e você não consegue evitar se apaixonar por ele. Busque-o. Essa é a resposta de como amar mais Deus. Busque-o. Porque para amar mais a Deus, você precisa que seus olhos se abram mais no reino espiritual. Você precisa contemplar. Você precisa ver como ele é lindo. Você precisa ver como ele é fiel. Você precisa ver a bondade dele. Você precisa ver o amor íntimo dele por você, como ele conhece você de forma tão íntima. Você precisa ver isso. Você precisa encontrar. Então você precisa buscar para que Deus possa abrir seus olhos e você simplesmente veja. E você não consegue evitar se apaixonar por ele. As pessoas no mundo que não conhecem a Deus, eu sempre penso nisso, tipo, essa é a minha oração pelas pessoas, que elas o buscassem, porque elas só precisam que os olhos delas se abram. Elas só precisam que os olhos delas se abram, é isso. Quando os olhos delas se abrirem, elas serão crentes. Elas serão crentes, elas seguirão Jesus. Parte de buscar a Deus é ser obediente a Ele. Sempre. É andar em obediência. Isso é parte de buscar a Deus. Não é apenas vir à igreja onde o poder de Deus está. Isso é uma grande parte, mas também é simplesmente ser obediente a Deus na sua vida. Eu cresci em revelação do amor de Deus, do caráter dele, da bondade dele, da fidelidade dele, a cada ano, a cada mês. Eu vi literalmente, especialmente desde o momento em que meus olhos se abriram pela primeira vez, quando eu pude então me render a Deus, o que foi há cerca de 10 anos atrás. Todo ano eu vi meus olhos se abrirem. Eu experimentei meus olhos se abrirem mais para o amor de Deus a cada ano.
Mas isso veio de buscar continuamente a Deus em obediência. Andar em obediência é como você começa a ver mais da bondade e da fidelidade dele se desenrolarem na sua vida. Diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. É aqui que eu vi, é aqui que meus olhos se abriram mais a cada ano para a bondade, a fidelidade e o amor de Deus, ao ver a recompensa vir sobre a minha vida. Há uma recompensa imediata quando você começa a servir, quando você começa a obedecer a Deus. A recompensa imediata é ver a unção começar a vir sobre a sua vida. Ver a proteção no reino espiritual como você nunca experimentou. Ver coisas se quebrarem da sua vida, sendo liberto, sendo curado. A recompensa quando você o busca. A recompensa é ter paz e alegria no seu relacionamento com Jesus. No seu relacionamento com Jesus. E paz e alegria por saber que você está na vontade dele. E paz e alegria por saber que você está tocando o coração do Pai à medida que você o busca todos os dias e o obedece. Paz e alegria por fazer aquilo para o qual você foi chamado nessa terra. Paz e alegria para ver outros serem tocados por Deus por causa da sua obediência. É daí que vem a paz e alegria. Paz e alegria que o mundo nunca pôde dar. É daí que vem a paz e alegria. À medida que você se rende a Deus e desbloqueia essas bênçãos, a herança que vem com ser filho de Deus, cura, liberdade, paz, alegria, amizade com Deus, intimidade com Deus, e andar no seu chamado e ver Deus tocar pessoas por causa da sua obediência. Você quer saber de onde vem a paz e a alegria? Só ali. Só ali. Só ali na rendição a Deus. E em todas essas formas diferentes é onde você começa a experimentar toda essa paz e alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. Então você experimenta a recompensa imediata. Mas depois outras recompensas vêm mais tarde ao buscar diligentemente a Deus. Diz no Salmo 37:4: Deleite-se no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Você sabia que Deus fez você de uma certa forma e ele lhe deu certos desejos, ele lhe deu certos dons e você tem paixão nesses dons que você tem? E você tem certos desejos, certos sonhos, e muitos deles vieram de Deus. Ele os colocou em você no ventre da sua mãe. Ele os colocou ali com um propósito. Ele os colocou para serem usados para a glória dele. Ele os colocou ali para abençoar você também, à medida que ele traz o cumprimento desses desejos e desses sonhos. O que acontece quando você rende a sua vida a Jesus é que Deus pede que você entregue a sua vida. Entregar a sua vida inclui tudo. Entregar a sua vida inclui os desejos do seu coração, os seus sonhos. Não para jogá-los no lixo e esquecê-los, não, mas para entregá-los a Deus e deixar que Ele faça o que Ele quiser com eles. Talvez alguns sonhos não fossem de Deus. Então eles vão para o lixo. Ele os coloca no lixo e lhes dá sonhos melhores. Mas muitos deles, ele quer cumprir os desejos do seu coração, ele quer cumprir os sonhos que ele mesmo sonhou e desejou e colocou em você para que ele possa cumprir e usar para a glória dele.
Revelar o amor e a bondade dele ao cumprir os desejos do seu coração e os seus sonhos algum dia, no tempo perfeito dele. A Bíblia diz que Deus faz tudo formoso no seu tempo. Normalmente, nós queremos as coisas em um tempo diferente e elas não serão bonitas quando nós as quisermos. Esses desejos do nosso coração, esses sonhos, essas bênçãos vão nos esmagar. Elas vão nos distrair. Elas vão nos desviar do chamado de Deus para a nossa vida se vierem cedo demais, quando nós os quisermos. Mas Deus faz tudo formoso no seu tempo, no tempo dele. Ele sabe quando você está pronto. Quando tudo está alinhado espiritualmente, por todas essas razões complexas que nós não entendemos, não vamos entender. Ele sabe quando pode liberar os desejos do seu coração, quando pode liberar os sonhos para você. E isso será uma bênção para você, trará glória para ele e será uma bênção para você. Isso vai complementar o seu chamado, aquilo que ele chamou você para fazer. Não vai tirar, não vai distrair, vai acrescentar. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, eu vejo, sabe, que há alguns desejos do seu coração que talvez você tenha esquecido. Você pensou, acho que isso simplesmente não era o plano de Deus para eu ter esse sonho. E sabe, porque anos se passaram. Deus vai chamar você para, às vezes, deixar de lado as suas forças e usar as suas fraquezas em vez disso. É assim que é para mim. Foi assim para mim. A minha força era cantar. Cantar, atuar. Essas eram as minhas maiores paixões em termos de dons e do que eu pensava. Talvez seja isso que eu deveria fazer com a minha vida ou ter como carreira. Porque eram os dons mais fortes que eu achava que tinha e a paixão pela qual eu era apaixonada. Mas Deus, no fim das contas, queria, na verdade, me usar minhas palavras faladas, como a minha principal missão nesta terra, não as minhas palavras cantadas, as minhas palavras faladas. E orar pelas pessoas, ministrar para as pessoas. Esse era o plano de Deus. E esses não eram os desejos do meu coração, esses não eram os meus sonhos de falar, de pregar, de ministrar. Nem 1% isso era o meu sonho. Nem como algo secundário, tipo, em centésimo lugar. Eu gosto de inventar palavras às vezes. Sonho. Não estava na lista, nem lá embaixo, nem era uma opção. Mas esse era o plano de Deus. E então ele me chamou para deixar de lado os meus dons, os meus sonhos, os desejos do meu coração. Às vezes, esses dons, ele chama você para deixar de lado. Você tem uma paixão por esses dons que você tem. Você tem uma paixão, você coloca o seu coração ali. Mas Deus quer usar você na sua fraqueza. Deus quer usar você de uma forma diferente. Talvez não seja uma fraqueza extrema, mas apenas algo que não é um grande dom ou uma grande paixão. Mas é isso que Deus quer usar em você como a sua principal missão nesta terra. Bem, ele precisa formar um coração em você para essa missão. Seja algo que hoje é uma fraqueza em você pela qual você não tem absolutamente nenhuma paixão ou um dom e uma paixão medianos. Ele quer que isso seja a sua maior paixão. Tipo, a maior paixão da obra de Deus. Ele quer que o seu coração esteja totalmente para a obra de Deus, para o avanço do reino dele. E seja qual for a sua missão específica, ele quer que você tenha um coração tão apaixonado por aquilo que ele chamou você especificamente para fazer para o reino. Ele quer que você esteja tão focado. Então, para que você esteja tão focado, para que ele possa moldar esse coração em você, outras coisas não podem caber na sua mente. Outras coisas não podem caber no seu prato. Você tem que deixá-las completamente de lado. Amém? Mas Deus não se esquece desses desejos do seu coração que você deixou de lado. Ele não se esquece dos dons que você teve que deixar de lado.
Deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quando esses desejos são puros, você pode descansar e saber que Ele lhe concederá os desejos do seu coração. No tempo perfeito dele, Ele vai. Não antes, no tempo perfeito dele, Ele vai. Eu tenho visto, à medida que servi a Deus, desde que entrei no meu chamado, e foi mais ou menos nos mesmos anos em que eu rendi tudo a Deus e entrei no meu chamado. Então agora eu estou no 10º ano caminhando no meu chamado, e eu tenho visto Deus liberar desejos do meu coração. Eu vi neste último ano, no 9º ano e agora no 10º ano, Deus me chocou. Deus me surpreendeu com os desejos do meu coração sendo cumpridos que eu tinha deixado de lado 9 anos atrás. Algum desses eu até tinha esquecido, sabe? Porque eu simplesmente os deixei completamente de lado e foquei totalmente naquilo que ele me chamou para fazer, onde a minha mente estava consumida e preenchida pelo chamado, pela missão. Então, à medida que eu fui seguindo em servir a Deus, eu fiquei impressionada com a bondade e a fidelidade de Deus. A bondade e a fidelidade dele foram sendo reveladas a mim mais à medida que eu vi ele recompensar. Me dar recompensa por obedecer a ele. Isso tocou muito meu coração. Isso abriu ainda mais os meus olhos para o amor dele. Isso realmente abriu os meus olhos para o amor dele sobre como ele não se esquece das coisas. Ele conhece você tão intimamente. Ele se importa com o seu coração, ele se importa com o que você se importa, ele se importa com os desejos do seu coração, ele se importa com os seus sonhos. Ele não se esquece. Ele está liberando eles para você. Eles estão vindo no tempo perfeito dele. Aleluia. Mas você precisa continuar buscando a ele para encontrar mais dessa bondade que você vai encontrar. Você precisa confiar, você precisa ter essa confiança de criança e continuar buscando a ele, confiando que vai encontrar mais da bondade dele. Você vai ver a recompensa, você vai ver as bênçãos vindo. Aleluia. Outra forma como os meus olhos se abriram para a bondade e a fidelidade de Deus foi ver ele me levar de batalha em batalha, me protegendo, preservando, defendendo, me levantando para a glória dele, trazendo vitória sobrenatural continuamente. Eu fico maravilhada com a bondade e a fidelidade de Deus. Eu fico maravilhada com o quão poderoso e vitorioso o nosso Deus é. Eu fico maravilhada com a justiça do nosso Deus. Ele é um Deus de justiça, você pode confiar nele. Você pode confiar nele que quando você é inocente, você não precisa se preocupar em se defender. Você não precisa se preocupar em viver em injustiça. Você pode passar por uma estação onde há injustiça acontecendo, mas a justiça virá quando Deus faz tudo formoso no seu tempo. E vai te surpreender como Deus faz isso, vai te surpreender com a fidelidade dele. Aleluia. Muitas pessoas perdem a revelação do amor de Deus por elas quando estão passando por estações de deserto, quando estão passando por ataques. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, entrar na palavra de Deus e renovar a nossa mente com a palavra de Deus. História após história, nós vemos na palavra de Deus de todos esses servos de Deus. Nenhum deles teve essa vida fácil. Existe um processo para se tornar esses poderosos servos de Deus que trazem mudança ao mundo. Existe um fogo refinador. Existe um deserto onde eles são moldados e formados. Toda vez é isso que nós vemos na Bíblia. Toda vez nós vemos que é temporário.
Toda vez nós vemos que Deus é tão fiel em trazer justiça, trazer vindicação, trazer levantamento para a glória dele. Ele é fiel em levantar os humildes. Toda vez. Toda vez na palavra de Deus nós vemos que os planos de Deus prevalecem. Toda vez na palavra de Deus nós vemos que Deus sempre vence. Nunca há uma frase na Bíblia que diga que Deus perdeu aquela batalha e o diabo venceu. Você não vai encontrar isso. Então, eu sei que existe uma tentação quando você está no deserto, quando você está passando por um ataque, quando você está passando por injustiça, quando você está passando por uma estação em que não está experimentando abundância, parece que você está estagnado. Eu sei que existe uma tentação de se perguntar: por que Deus está permitindo isso? Existe uma tentação, o inimigo vai lançar isso na sua mente. Mas eu quero te encorajar a amadurecer espiritualmente e simplesmente estar ciente do que está acontecendo no reino espiritual. Simplesmente estar ciente da estação em que você está. Estar ciente da bondade de Deus em te conduzir por esse deserto. Eu me lembro quando eu estava passando por isso, sabe? Nossa igreja, nós diminuímos em números por muitos anos e eu passei por muitas batalhas espirituais que foram difíceis e que eu não esperava. E uma vez era como uma coisa atrás da outra e eu estava chorando. Mas pela graça de Deus, eu tinha a força espiritual para ir no espírito e renovar a minha mente. E eu comecei, em meio às lágrimas, a orar a Deus e dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está permitindo isso, que isso aconteça para o meu bem. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor me chamou para algo enorme e, obviamente, eu preciso passar por esse fogo refinador bíblico, como José passou, como Davi passou, como todos os discípulos passaram. Eu, obviamente, preciso passar por isso. Eu renovei a minha mente nessa verdade. José foi lançado no poço. José foi caluniado. José foi lançado na prisão porque foi falsamente acusado. Davi foi caçado por 8 a 10 anos, se escondendo, correndo pela própria vida. Mas Deus veio por eles todas as vezes. Essas estações foram temporárias, essas estações foram tão valiosas, essas estações foram tão preciosas, eles precisavam dessas estações para moldá-los e torná-los nesses poderosos heróis da fé que mudaram o mundo. E Deus foi bom em tudo isso, o diabo não venceu nada. Aleluia. Se ele tomou alguma coisa, Deus restaurou e ainda mais, 7 vezes mais. Então, eu renovei a minha mente. Obrigada, Deus. Eu sei que eu preciso passar por isso. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe a quantidade de anos de deserto. Sabe? Eu confio em Ti. Eu fico feliz que o Senhor está no controle. E não sou eu que estou tentando descobrir a minha jornada. Eu confio em Ti. Então, eu quero encorajar vocês, povo de Deus, a renovarem a sua mente nessas estações. Se você está nessa estação agora, renove a sua mente para a realidade espiritual do que está acontecendo. Você precisa dessa estação. Essa é a bondade de Deus, você estar nessa estação. Essa é a bondade de Deus, você está passando por esse precioso refinamento. Você vai sair como ouro. Você vai sair brilhando. Você vai sair uma pessoa completamente diferente. Deus vai poder levantar você para a glória dele. Ele vai derramar a unção dele sobre você. Pessoas vão entrar no reino, ser curadas e ser libertas porque você passou pelo que está passando agora. Nenhuma daquelas estações de desertos pelas quais eu passei, nenhuma daquelas batalhas espirituais, nenhuma daquelas falsas acusações, nenhum daqueles ataques espirituais foi desperdiçado. Nenhum deles foi desperdiçado. Eu olho para trás com admiração por Deus e digo: oh Deus, eu vejo o que o Senhor fez. Eu vejo o que o Senhor estava fazendo com isso. Oh, foi difícil esperar, foi difícil. Nós estávamos diminuindo em número na nossa igreja, mas agora eu olho para trás e vejo que eu tenho uma paciência que eu não tinha antes. Eu tenho uma confiança profunda em Deus que eu não tinha antes. Eu tenho uma fé que eu não tinha antes porque passei por essa espera. Isso não foi fácil. Essa é a bondade de Deus. Esse é o amor de Deus por mim. E o amor de Deus pelas pessoas que agora podem receber por meio do meu ministério.
Esse é o amor de Deus por mim e pelo seu povo, de me conduzir por essa estação difícil. Essas falsas acusações que as pessoas falaram sobre mim, agora eu olho para trás e eu vejo que o Senhor estava fazendo nisso, Deus. Eu vejo que o Senhor estava podando o meu coração, estava purificando o meu coração, estava me fazendo morrer para o meu ego. O Senhor estava me levando a um lugar onde eu não me importaria nem um pouco com o que as pessoas pensam, mas eu só temeria a Ti, Deus. O Senhor estava construindo fé em mim mais uma vez, onde eu tive que confiar nele de uma forma que eu nunca tinha precisado confiar antes. Confiar que ele me defenderia, confiar que ele me preservaria e me protegeria, confiar que ele se mostraria na minha vida, para que as pessoas vissem a verdade. Esse foi o tipo de confiança que eu nunca tinha precisado ser esticada antes. Confiar em Deus dessa forma, então agora do outro lado disso, o meu coração está mais puro. Do outro lado disso, eu não me importo tanto com o que as pessoas pensam, eu consigo ver o fruto disso na minha vida. Eu me lembro que eu ficava nervosa, eu ficava com aquelas borboletas no estômago. Eu sentia como uma falta de ar, quase. Como se não conseguisse respirar fundo quando eu ouvia sobre mentiras que as pessoas diziam sobre mim. Se eu lesse esses comentários negativos que as pessoas diziam sobre mim, eu não vejo isso acontecer mais, porque é uma mudança real. É uma mudança real. Até mesmo neste último ano, nós passamos por outra tempestade. Passamos por outra tempestade aqui na Igreja 5F na primavera deste último ano. E olhando para trás, isso foi até uma bênção para mim passar por isso, para ver como eu mudei. Eu consegui ver ainda a bondade de Deus por meio disso. Uau, Deus, por causa do que o Senhor me fez passar antes, eu tenho paz agora em uma tempestade que eu não tinha antes no passado. Eu não tinha essa paz em tempestades antes, mas essa tempestade veio e agora eu tenho paz. E eu tenho uma confiança mais profunda em Ti. E eu tenho um foco melhor na obra de Deus agora, que eu não tinha antes em tempestades anteriores. Então, mesmo passando por essa tempestade, até no meio da tempestade, eu vi mais a bondade de Deus, a fidelidade e o amor de Deus por mim e pelo seu povo, até no meio da tempestade. Aleluia! Aleluia! Então, eu olho para a minha vida agora e eu tenho esse entendimento que eu não tinha antes. Esse entendimento da bondade, da fidelidade e do amor de Deus. Sabe, porque no meio disso você chega a esse lugar de eu não entendo. Eu confio em ti, Deus, mas eu não entendo. Eu confio em ti, Deus, mas por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Porque no meio disso, quero dizer, as pessoas falavam mentiras lá em 2021, as pessoas falavam mentiras e as pessoas acreditavam nelas. E elas iam embora, elas abriam portas para o inimigo, elas perdiam a liberdade delas, sabe? Então, no meio disso, é difícil. É difícil entender os caminhos de Deus. Como o Senhor pode deixar essa mentira avançar? Como? Mas eu confio em ti. Eu não verbalizei isso, glória a Deus, porque eu respeito Deus demais. E ele me fortaleceu para conhecer o poder das palavras. Mas eu estou só dizendo, tipo, os pensamentos que eu tinha eram pensamentos como: por que ele está permitindo que essa mentira avance assim? As pessoas estão acreditando nessa mentira. E eu não entendia por que a igreja estava ficando cada vez menor a cada ano antes do avivamento começar. Eu queria entender. Eu sei que eu recebi unção, e a Jantal e alguns outros expressaram que estavam sendo abençoados e transformados ao virem a nossa igreja pequena. Então, por que está ficando menor? A unção está aqui. E o meu pai espiritual, o profeta Jordave, ele proclamou o avivamento, ele profetizou o avivamento é agora. Então, por que não estamos crescendo? A unção está aqui. Esses eram os pensamentos que eu tinha na minha mente. Eu não entendia. Eu não entendia Deus. Mas eu confiava nele. Eu não entendia, mas agora eu tenho esse entendimento. Agora eu tenho esse entendimento de que, para me tornar um vaso ungido de Deus,
que carrega o poder de Deus, que carrega uma grande responsabilidade como líder no corpo de Cristo, que é um dos maiores alvos do inimigo, um dos maiores alvos que o inimigo tem. Isso não é algo pequeno. Você tem que passar por esse tipo de fogo refinador, passar por tudo isso. Eu precisava disso. Eu precisava disso para ser transformada, para ser mais parecida com Jesus, para conseguir andar nesse grande chamado que ele tinha para a minha vida. Ele sabe do que nós precisamos. Pais sabem que seus filhos precisam comer legumes, eles sabem que precisam dormir em um certo horário, eles sabem que não podem assistir certas coisas. Eles sabem do que precisam. Eles sabem que precisam de escola, eles sabem. Deus sabe do que nós precisamos e você pode confiar nele. Eu não tinha esse entendimento no meio disso, mas eu confiava nele. Eu tenho esse entendimento agora. Eu olho para a minha vida, para coisas difíceis que eu passei, batalhas que eu enfrentei, coisas feias e malignas que as pessoas fizeram contra mim. E eu posso dizer que eu tenho um entendimento completo dos caminhos de Deus, de por que Deus permitiu isso. E que ele permitiu isso porque ele é tão bom, porque ele me ama e ama o seu povo. E eu quero compartilhar isso com você agora. Isso é o que uma mãe espiritual ou um pai espiritual faz. Eles impartem conhecimento sobre Deus e sobre os caminhos dele para você, para que você chegue ao seu destino mais rápido do que eles chegaram. Então eu compartilho isso com você para que você já comece a ter entendimento, para que você comece a ter revelação agora do porquê Deus está permitindo o que quer que esteja acontecendo na sua vida agora. Não ver uma certa oração respondida ainda. Sentir como se fosse estagnação, espera e é difícil. Você tem obedecido a Deus de forma consistente por anos agora e sente que já deveria estar vendo algumas recompensas e ainda não está. Você pode ter entendimento agora. Ele sabe o que está fazendo. O tempo dele é perfeito. Tudo é porque ele ama você. Tudo. O que ele faz na sua vida, tudo que ele permite, tudo é porque ele te ama. Tudo. Sabe, você conhece a escritura que diz: Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para aqueles que estão rendidos a Deus, que estão andando no seu propósito e na sua missão, Deus coopera todas as coisas para o bem. Ele está permitindo essas coisas para o seu bem. Aleluia. Você sabia que Deus quer que você tenha alegria e paz? Sempre? A alegria do Senhor. O Senhor é cheio de alegria. Meu pai espiritual, o profeta Jordave, Jesus apareceu para ele, e depois que Jesus apareceu para ele, a unção começou a fluir na vida dele e milagres começaram a acontecer por toda parte, e ele passou a enxergar tanto no reino espiritual de repente, depois que Jesus apareceu para ele. E Jesus entregou a ele chaves, e essas chaves tinham diferentes nomes religiosos nelas. Muitos deles eram nomes de denominações diferentes. Muitos desses nomes o profeta Jordave já tinha ouvido antes. Alguns ele nunca tinha ouvido. E Jesus disse: Essas são novas religiões que estão vindo, que as pessoas vão criar. E ele disse: Eu estou te dando as chaves para libertar as pessoas. Vá pelo mundo e liberte as pessoas desse cativeiro religioso de todo tipo de opressão. E uma coisa que o profeta Jordave diz é que quando Jesus apareceu para ele, ele estava sorrindo, como se tudo estivesse certo no mundo.
Quero dizer, o sorriso era algo que ele nunca tinha visto. Isso fala da alegria do Senhor. Isso fala da alegria que Deus tem. Ele é rei e ele derrotou o diabo. Ele está sentado no trono e estabelece os seus planos. O que ele quer que aconteça, acontece. Ele se move em poder para salvar, curar e libertar o seu povo. E eles são salvos das garras do diabo e experimentam o seu amor e o céu na terra. É por isso que o nosso Deus é cheio de alegria. O diabo está derrotado. E o céu está continuamente vindo sobre a terra cada vez mais e mais e mais. E cada vez mais almas estão entrando no reino, sendo curadas, libertas e experimentando o amor de Deus. Ele é cheio de alegria, então ser como Jesus é ter a alegria dele. Você precisa saber que Deus quer que você tenha a alegria dele. Sim, ele quer que você tenha alegria porque ele ama você, mas ele também quer que você tenha a alegria dele porque é assim que você se parece com ele. É assim que você brilha a luz dele. É assim que o amor dele transborda de você. A alegria do Senhor é a sua força. Ter alegria equivale a ter força sobrenatural. Quando as pessoas me perguntaram no passado como você consegue fazer isso, especialmente em estações como quando o avivamento começou pela primeira vez, mas até mesmo neste último tempo eu viajei por um mês inteiro, direto. Como eu nunca tinha feito antes, basicamente só voltando para os domingos e voando, indo para a Itália e tive um lançamento de livro em Nova York e voei de volta no sábado à noite, tive culto no domingo e no domingo eu fui para o aeroporto à noite para ir para a Itália. Então as pessoas me perguntaram: "Como você consegue fazer isso?" E a resposta que eu dou é simples: a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, é sobrenatural. Você terá força e energia sobrenaturais quando você cultivar a alegria do Senhor, quando você proteger a alegria do Senhor no seu coração, quando você levar a sério ter a alegria do Senhor. Aleluia. Lucas 1:41. Ao som da saudação de Maria, o bebê saltou dentro de Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou a Maria: Deus abençoou você acima de todas as mulheres, e o seu filho é abençoado. Por que sou tão honrada que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi a saudação, o bebê no meu ventre saltou de alegria. Você é abençoada porque acreditou que o Senhor faria o que ele disse. Maria respondeu: Ó, como a minha alma louva o Senhor! Como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois ele olhou para a condição humilde da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pois o poderoso é santo, e grandes coisas ele fez por mim. Ele mostra misericórdia de geração em geração a todos os que o temem. Com o seu braço poderoso ele fez coisas grandiosas. Ele dispersou os orgulhosos e arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e mandou os ricos embora de mãos vazias. Ele ajudou Israel, seu servo, lembrando-se de ser misericordioso, pois fez essa promessa aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus filhos para sempre. Então Maria está se alegrando. Ela está cheia de alegria, mesmo quando o bebê ainda nem tinha nascido. Ela nem podia ver Jesus ainda, apenas no ventre dela. Mesmo quando havia tanta incerteza e tanta tentação de temer, porque naqueles dias você podia ser apedrejada se fosse descoberto que estava grávida sem ser casada, fora do casamento. Sem mencionar que, sabe, é meio bom senso saber que se você disser que o Espírito Santo me engravidou
e estou carregando o Messias, provavelmente a maioria das pessoas vai achar que você ouviu algo do inimigo, ou que tem algo errado com a sua mente, ou que você está blasfemando. Isso é só senso comum, certo? Então, tipo, ela sabia todas essas coisas, mas ela escolheu proteger a alegria dentro dela. Ela escolheu renovar a mente dela e estar no espírito. E estar no espírito assim como Isabel estava. Assim como João, no ventre dela, saltou de alegria. E isso fez com que ela fosse cheia do Espírito Santo e ela fala com tanta alegria, sabe? E eu compartilho tudo isso para dizer que este exemplo dessas mulheres é que elas estão no espírito. Elas estão cultivando e protegendo a alegria do Senhor que Deus deu a elas. Ao contemplarem Deus, ao verem Deus, ao terem seus olhos abertos para a verdade de quão bom e fiel Ele é. Quando seus olhos veem o quão bom, fiel e amoroso Deus é, você não consegue evitar ficar cheio de alegria. Só de saber que você não precisa se preocupar um único dia da sua vida. Você está na palma da mão de Deus. Só de saber que tudo o que você precisa fazer é seguir a direção dele, você nem precisa tentar resolver nada por conta própria. Você apenas segue a direção dele e ele derrama bênçãos sobre a sua vida, cumpre os desejos do seu coração e usa você poderosamente para abençoar outras pessoas. Que alegria enorme é essa? Só de saber que o diabo está vivo neste mundo, mas ele está derrotado. Só de saber que não importa o que o diabo tente, não importa como as pessoas tentam te atacar, elas nunca vão vencer. Deus está do seu lado e ele vai trazer vitória todas as vezes. Que alegria é essa? Só de saber que Deus nunca vai permitir que você viva em falta, que ele vai suprir todas as suas necessidades sempre. Que alegria é essa? Só de saber que não importa o que aconteça, ele está dirigindo seus passos todos os dias. Dos homens e mulheres justas, isso significa aqueles que realmente o buscam, rendidos a ele, obedientes a ele. Ele está dirigindo seus passos todos os dias. Sabe aquela sensação de quando você está no carro e tem o GPS? Não existe nenhum medo de, espero que não vai virar errado. Espero não errar o caminho. Espero chegar ao destino. Não existe medo, você está relaxado, curtindo, conversando com quem está no carro, talvez louvando a Deus, olhando o pôr do sol ou algo assim. É assim que é com Deus. Que alegria enorme é essa? Você pode relaxar e se alegrar no banco do carro da vida enquanto Deus é o seu GPS, direcionando você perfeitamente todos os dias. Que alegria é essa quando você não entende por que as coisas estão acontecendo, mas você sabe que Deus coopera todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não entendo isso, eu não gosto disso, mas Deus vai usar isso para o meu bem. Ele está permitindo isso para o meu bem. Eu não entendo, mas é para o meu bem. Aleluia! Isso é o que eu vi. Tudo que eu não entendia, todas as coisas difíceis, todas as coisas que eu pensava, como isso pode estar acontecendo agora? Tudo cooperou para o meu bem. Deus usou tudo para o meu bem. Todas as vezes ele usou para o meu bem. Então você vê, quando você vive na verdade de quem Deus é e de quão no controle ele está da sua vida, quanta alegria você vai ter. Quando você não está experimentando alegria, isso é um sinal de que você precisa renovar a sua mente. Você não está vivendo no espírito. Isso é um sinal. Renove a sua mente para aquilo que Deus já revelou a você sobre a bondade dele, a fidelidade dele. Renove a sua mente para essas verdades que eu estou compartilhando com você. Renove a sua mente com tudo que Deus já te fez passar. Todas as vezes, ele sempre proveu para você. Ele continua mostrando a bondade e a fidelidade dele na sua vida. Renove a sua mente com todas as bênçãos na sua vida que ele já te deu. Aleluia. Aleluia.
Essa é uma oração poderosa que Maria proclamou, que nós todos devemos proclamar na nossa vida. É a mesma coisa hoje. O que Maria proclamou: Ó, como a minha alma louva o Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois ele olhou para a sua humilde serva, pois ele olhou para você, coisa fraca e tola, pessoa comum, alguém com um passado difícil, alguém sobre quem as pessoas falaram palavras negativas, talvez dizendo que você não chegaria a lugar nenhum, seja lá o que as pessoas disseram, ele olhou para você. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. De agora em diante, os seus filhos e os amigos deles, e os filhos deles, e os filhos deles, vão ouvir falar de você e vão te chamar de bem-aventurado. É sério isso. Deus trouxe avivamento na nossa geração. Um avivamento que nunca vai acabar até Jesus voltar. Um avivamento que vai crescer de forma tão massiva. Isso é só o começo. E você está na linha de frente do exército do avivamento. Você é como os primeiros discípulos de Jesus. Os seus filhos, os amigos deles, os filhos deles, os amigos deles, eles vão falar de você. Eles vão falar de como Deus usou você. Eles vão falar de como Deus usou você para quebrar maldições geracionais da sua linhagem familiar. Eles vão falar de como houve uma mudança onde a sua família vivia em falta, mas a partir deste momento da sua vida, quando você entrou em rendição total no avivamento de Deus, você e toda a sua família começaram a experimentar o fluir da unção sobre as suas vidas, cura, liberdade, paz, alegria, abundância, abundância sobrenatural. Eles vão falar disso. Eu creio nisso com todo o meu coração. Aleluia. Aleluia. Porque o poderoso é santo e grandes coisas ele fez por mim. Ele mostra misericórdia de geração em geração a todos que os temem. O seu braço poderoso fez coisas grandiosas. Você já viu o braço poderoso dele fazer coisas grandiosas na sua vida e neste avivamento, neste mover de Deus? O braço poderoso dele fez coisas grandiosas. Ele dispersou os orgulhosos e arrogantes. Ele dispersou os nossos inimigos. Ele derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Ele fez essas coisas. Aleluia. Ele encheu os famintos com coisas boas e mandou os ricos embora de mãos vazias. Ele ajudou o seu servo Israel. Ele ajudou os seus guerreiros do avivamento, os seus filhos. Ele nos ajudou, o seu povo, e lembrou-se de ser misericordioso, pois fez essa promessa aos nossos antepassados, a Abraão e os seus filhos para sempre. Gênesis 13:14. Isso é a promessa da qual ela está falando. E isso é a palavra profética para 2026, para este mover de Deus, para a Igreja 5F, para você, para todas as nossas vidas. A escritura é a seguinte: depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: olhe o mais longe que você puder ver, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você vê, eu estou dando a você e aos seus descendentes como possessão permanente. Aleluia! Aleluia! Então, esta é uma estação, sabe? O que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo agora, profeticamente, está alinhado com a estação do Natal. É um tempo agora de preparação, expectativa, empolgação e grande alegria da promessa que está prestes a se cumprir. Jesus já veio como um bebê, ele já morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e derramou o Espírito dele sobre todos nós. Então nós não estamos em preparação para o nascimento dele agora. Mas nessa estação, nós nos lembramos da preparação, da expectativa e da alegria das pessoas naquela época.
E nós nos lembramos da bondade e da fidelidade de Deus em trazer Jesus como um bebê da forma que ele trouxe. É isso que a celebração do Natal representa. Aleluia! Então, sabe, essa alegria que Isabel, João no ventre e Maria estão experimentando é essa grande alegria e expectativa pelas profecias que foram liberadas serem cumpridas. Promessas de Deus prestes a se cumprirem. E nem era mais um choque, nem uma surpresa quanto ao tempo. Leva 9 meses para um bebê nascer, então eles sabiam que estava perto. E isso está tão alinhado com o que Deus está prestes a fazer em 2026. Nós já sabemos, eu já liberei a palavra profética de 2026, como Deus está nos dando tudo que os nossos olhos conseguem ver. Ele está nos dando aquilo que ele prometeu. Ele nos deu a terra para possuir para a glória dele. Aleluia. Ele está nos dando território neste avivamento, no reino espiritual e no físico. Ele está fazendo este avivamento se expandir e se levantar como nunca antes, de uma forma que não pode ser contestada. Não pode ser derrubada, não pode ser combatida. Ele vai permanecer firme. Vai permanecer mais forte do que nunca. Este avivamento vai continuar crescendo, crescendo e crescendo. Aleluia. E nós já temos sinais do que Deus está prestes a fazer em 2026 com essa grande fome do povo do Brasil e com Deus abrindo uma porta por causa dessa fome e por causa do tempo perfeito dele. Como ele faz tudo formoso no seu tempo, onde nós precisamos de um estádio para comportar todas as pessoas famintas em São Paulo, dia 9 de janeiro. Isso já está por vir. E isso é uma profecia cumprida que eu vinha crendo há cerca de 9 anos, que o avivamento cresceria tanto, as pessoas ficariam tão famintas por Jesus e por experimentar o poder dele que nós precisaríamos de estádios para comportar todas as pessoas que querem vir e receber de Jesus. Eu pensava nisso, eu me lembro de voar sobre o estádio SoFi em Los Angeles. E toda vez que eu passava por ali, eu geralmente estava do lado direito do avião, onde dava para ver o estádio. E eu estou te dizendo, era como se toda semana eu pensasse sobre o que iria acontecer. Eu meditava nessas coisas, assim como Maria meditava. Eu meditava nessas promessas, o avivamento vai crescer tanto, a aceitação do Senhor vai vir, o espírito religioso não vai conseguir segurar esse mover de Deus. No tempo perfeito de Deus, nós vamos precisar de um estádio. Vamos precisar de um estádio para eventos, para cultos, por causa da fome das pessoas por receber de Deus. Eu pensei nisso tantas vezes e agora está acontecendo. Dia 9 de janeiro, em apenas algumas semanas. Glória a Deus! Glória a Deus! E isso é um sinal. Isso é um vislumbre das coisas maiores que estamos prestes a ver Deus fazer em 2026. Se este foi o ano da aceitação e Deus cumpriu isso, ele vem cumprindo isso e ainda temos mais dias de 2025 ainda dentro do ano aceitável do Senhor. Mas, se este é o ano da aceitação, se nós vimos Deus trazer tanta aceitação que nos deixou maravilhados, até mesmo com a profecia, imagine o que está por vir. Imagine o que está por vir, as grandes coisas que Deus tem reservadas, as vitórias dele, as promessas dele sendo cumpridas. Então agora é o tempo profeticamente de sermos como Isabel e Maria, de nos alegrarmos. Porque essa alegria é o que vai fazer o avivamento se espalhar. Quero dizer, esse brilho, brilhar mais com a nossa alegria, meditando mais na bondade de Deus, vivendo a bondade de Deus e a fidelidade de Deus todos os dias, tendo essa alegria. Alegria no amor de Deus, na bondade e na fidelidade dele. Isso vai atrair pessoas na vida para virem a Jesus, para entrarem neste avivamento. Vai atrair essa alegria de Jesus. Essa alegria do Senhor é sobrenatural. É irresistível. E as pessoas não conseguem ignorar. Então eu quero te encorajar a perceber a estação profética em que estamos. É tempo de se alegrar. Deus está revelando o que ele está prestes a fazer.
e também o que ele já está fazendo. É tempo de se alegrar. É tempo de ter expectativa, empolgação e de valorizar o que Deus está fazendo. Vamos manter os nossos olhos focados na bondade de Deus. Não olhe ao redor por coisas que o diabo pode estar tentando usar para te distrair na sua vida. Mantenha os seus olhos focados nas grandes coisas que Deus está fazendo e que Ele está prestes a fazer. Aleluia. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele fluem todas as coisas da vida. Proteja essa alegria. Proteja essa alegria. Saiba que proteger a sua alegria e viver em alegria é obediência a Deus. E obedecer a Deus é como nós amamos a Deus. Então, como amar mais a Deus? Busque-o. Os seus olhos precisam se abrir. Se você algum dia se sentir para baixo, pensando, eu sinto que eu queria amar mais a Deus, você só precisa buscá-lo. Você não precisa forçar nada religioso. Busque-o. Os seus olhos vão se abrir. Você vai se apaixonar ainda mais. E é assim que você consegue amá-lo mais. E mantenha a sua alegria. Cultive essa alegria. Guarde o seu coração. Essa obediência a Deus é um ato de amor a Deus, de proteger a revelação do amor incrível dele, para que você possa brilhar essa revelação para o mundo. Existe algo diferente em alguém que carrega a alegria dele. As pessoas veem e dizem: eu quero isso. Quando você compartilha o seu testemunho com alegria, as pessoas acreditam e elas querem isso. Veja o quão preciosa é a sua alegria. É tempo de se alegrar, povo de Deus. É tempo de se alegrar. Deus é bom, Deus é fiel e o amor dele dura para sempre. Aleluia! Aleluia!